A grande fatia do orçamento familiar está na prestação da casa, nomeadamente para quem tem empréstimo à habitação. O que acaba por acontecer é que muitas pessoas, devido à inércia, não tomam decisão nenhuma com o seu crédito de habitação e acabam por ir poupar ou tentar poupar em outras categorias, também importantes, mas que não têm tanta expressão. Muitas pessoas são ótimas a fazer poupanças no supermercado ou até mesmo a acompanhar o preço dos combustíveis para apanhar o dia em que o preço daquele combustível é mais barato para o seu automóvel. E por isso hoje vou deixar aqui a todos aqueles que têm crédito de habitação, que não viram as suas condições renegociadas e, acima de tudo, para aqueles que neste momento podem ainda ter melhores condições ou uma maior poupança, o que podem fazer tendo em conta que as taxas desceram. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Pois é, as taxas de juros estão a descer e neste momento nós já podemos começar a aproveitar aqui as benesses de o nosso empréstimo ficar com a prestação mais barata todos os meses. Contudo, será ainda uma boa solução aguardar aqui maiores descidas ou o que é que podemos fazer neste momento para obter melhores condições e também, obviamente, uma maior poupança? Aquilo que neste momento nós devemos olhar é para um todo, porque no mês não sai só a prestação do banco em relação ao empréstimo da casa, mas sim também o seguro de vida associado e muitas vezes o seguro multirriscos, que também acaba por ter um custo específico no orçamento familiar de muitas pessoas. Pois bem, já estou aqui então no meu computador, vamos falar então sobre este tema de uma forma rápida para perceber qual é a melhor solução neste momento no mercado. Antes de mais, vou só aqui consultar um site que é do Chatham Financial, que mostra as perspectivas futuras da Euribor de 3 a 6 meses, que, evidentemente, podem ser ajustadas conforme o BCE, o Banco Central Europeu, e aquilo que nós devemos olhar é o que é a estimativa agora para o futuro. Portanto, neste momento, temos então a Euribor a 3 meses a 1,94, temos a 6 meses 2,05. Aqui estima-se que no próximo ano haja, de facto, uma queda, e vá parar aqui a Euribor a 6 meses, que é de facto estas duas são duas das principais Euribors usadas nos créditos de habitação, que é a 3 meses, a 6 meses e a 12 meses, portanto a anual, e neste caso olhando aqui então para 3 e 6 meses temos a Euribor 1,79 e 1,87, isto numa perspectiva, uma estimativa para abril de 2026. E depois, como a inflação não está, apesar de estar neste momento a descer, mas não está totalmente controlada, nós, neste caso, podemos ter aqui um aumento, de facto, das taxas associadas à maioria dos créditos de habitação da taxa Euribor. Portanto, neste caso, o que acaba por acontecer é que a este valor que está aqui, nós temos sempre que acrescentar o spread, que é o lucro do banco. São estas duas componentes que fazem a taxa quando estamos em taxa variável. Vai variando, é, neste caso, revista a 3 meses se a Euribor for a 3 meses, é revista de 6 em 6 meses se a Euribor for a escolhida de 6 meses ou ano a ano se a Euribor for a 12 meses. E depois aplica-se então a taxa do banco, que é o spread, e com isso é que vai dar a taxa final, o custo final, digamos assim, do financiamento. A verdade é que as taxas a cair, o financiamento torna-se mais barato, mas temos sempre que ver então, para quem tem taxa variável, o lucro do banco. E aqui já começam a existir spreads de 0,7, 0,6, portanto nós temos sempre que acrescentar uma média de 0,7, na realidade, sempre acrescentar aqui 0,7 a mais a estas taxas. E posto isto, de facto, numa apresentação, para podermos aqui perceber o que é que pode acontecer, a taxa Euribor está em queda desde 2024, o que é ótimo. O BCE iniciou então os cortes, a tal taxa diretora que vai nos dar a diretriz em relação aos empréstimos passou de 4 para 3 e agora perto de 2. A taxa média dos novos créditos está nos 3,11 em março de 2025 e 70% dos novos contratos estão neste momento com taxa mista, que é um período inicial fixa e depois volta à variável, ok? Relativamente então aqui à parte dos tipos de taxa, a taxa fixa é uma taxa que, se o vosso crédito dura 30 anos, ela vai ser sempre igual. É definida no início do contrato e neste momento é uma taxa inicial muito mais alta do que está no mercado, mas também garante aqui uma estabilidade, porque vocês vão saber que durante aquele crédito todo vocês vão pagar sempre a mesma coisa. Contudo, o mercado pode estar mais favorável a outro tipo de taxas e é por isso e tem estado ao longo dos últimos anos, tirando recentemente desde 2021, 22, quando começou a subir, mas a taxa variável é a maioria dos créditos à habitação aqui em Portugal. Lá fora, por acaso, é a taxa fixa aquela que as pessoas optam mais, porque têm um maior controle sobre as suas finanças,
Mas aqui em Portugal, de facto, é variável, a prestação neste momento torna-se mais baixa porque ela está a descer, mas se há uma inflação alta e o BCE começa a aumentar taxas, estamos todos sujeitos realmente a uma subida futura. E depois a mista, que acaba por ser um equilíbrio inicial, porque é uma taxa fixa nos primeiros anos e depois é que volta à variável. A parte boa é que quando volta à variável, vocês podem voltar a renegociar o vosso crédito, normalmente sem custos, para perceber qual é a melhor solução no momento, ok? Portanto, a incerteza aqui na taxa variável pode ser corrigida, mas a parte inicial fixa pode ser interessante para podermos ter aqui algumas poupanças já no momento, já no presente. E em vez de estarem a pagar o valor superior, podem já neste momento começar a poupar e ter uma taxa mista, por exemplo, de 2 anos ali fixa, que acaba por vos ajudar aqui a ter maior controle atual sobre as vossas finanças e também, com certeza, verificar aqui as possibilidades no futuro de voltar a renegociar o crédito. Então, perspectivas futuras. A Euribor deve estabilizar entre 2% a 3%. Já vimos aqui este gráfico que vos mostrei, vai andar ali num 1,70%, 2%, portanto acredito que realmente, obviamente pode disparar, nós não sabemos o futuro, mas poderá realmente estar estabilizada. A inflação controlada, o Banco Central Europeu vai ter mais margem para fazer alguns cortes, que vai descendo agora aqui pontualmente, como vimos, até 2026. O crescimento económico relativamente também está estável, o PIB, neste caso, 2,3%. Portanto, temos aqui algumas perspectivas futuras que acabam por se enquadrar naquilo que é o 2%, que é a taxa que eles pretendem sempre manter neste momento em vigor da Euribor. A taxa variável, para quem tem crédito neste momento, pode-se fazer sentido esperar, ok? E ver se realmente continua a baixar, mas também pode fazer sentido já renegociar o crédito, mantendo até mesmo taxa variável no outro banco, mas tendo melhores condições. Eu vou dizer aqui algumas coisas que me impactaram diretamente. Por exemplo, eu tinha um crédito de 35 anos, eu consegui fazer a mudança pagando zero, portanto o banco é que suportou todos os custos, o custo da nova escritura, todas as aberturas do dossiê, e optei por transferir o crédito com o propósito não de diminuir na prestação, mas sim encurtar o crédito. Muitas pessoas em Portugal, principalmente agora, fazem créditos para 40 anos, 37, 35 anos, depende obviamente da idade, e acabam por olhar e ver que vão entrar na reforma e ainda vão ter que continuar a pagar o crédito à habitação. E por isso aquilo que eu decidi fazer foi a oportunidade de verificar que conseguia diminuir os anos do crédito à habitação. Faltavam-me 33 anos e ao fazer a renegociação para este banco, como eu disse, não paguei nada, fiquei apenas com 30 anos de crédito, poupando 3 anos da minha vida de juros potenciais que me iriam impactar, provavelmente, na reforma. Então, transferir neste momento em taxa variável pode fazer sentido, principalmente se conseguirmos aqui uma melhor TAEG, melhor spread, nomeadamente os custos inerentes aqui ao financiamento, que é muito importante. Fora isso, também pode ser interessante mudar para taxa mista, não é? Neste caso, uma solução para 2 anos fixos, acho que pode ser interessante. Como vimos, se nós pegarmos no 1,87%, que vai ser mais ou menos a taxa de Euribor a 6 meses, mais 0,7% spread, que será então o lucro do banco, que é aquilo que os bancos vão cobrar por fazer a taxa variável, mais o lucro do banco, o spread, vai dar uma taxa final de 2,57%. Isto em abril de 2026. Obviamente que isto aqui é um exemplo para aquilo que vimos. Nós aqui neste site, então, vimos que estava mais ou menos 1,87 aqui, exatamente, a Euribor a 6 meses, acrescentamos 0,7% de spread, que é o lucro do banco, fechamos então a taxa e as pessoas se aguardarem para a taxa descer, e isto vai fazer com que a pessoa só tenha então um mínimo de 2,57% de taxa, sendo que neste momento já existem taxas mistas a serem praticadas por 2 anos de 2%, 2,2%. Nós temos aqui de facto taxas que podem ser mais vantajosas agora do que estar à espera que a Euribor continue a descer. A outra opção seria taxa fixa total durante o período todo, que pode não ser de facto vantajosa, tendo em conta que taxas fixar neste momento seria 3,8%, um bocadinho menos de 3,8%, e isto é uma prestação bastante cara face neste momento àquilo que são as taxas variáveis. Contudo, para quem realmente quer ter muita estabilidade e já está a contar com a taxa sempre a esta percentagem, pode fazer com certeza sentido, mas não é muito vantajoso neste momento, a meu ver. Relativamente à decisão, primeiro, avaliar o tipo de taxa que tem,
Podem pedir simulações a vários bancos, consultar-nos a nós na patrimonio-maior.pt, www.patrimonio.pt. Nós tratamos de tudo de forma gratuita. O cliente não tem qualquer custo em consultar-nos, nós somos consultores de crédito, recolhemos a documentação, pedimos as propostas aos principais bancos e apresentamos e analisamos as propostas convosco para ver se faz sentido, primeiro, mudar ou, se for um crédito novo, qual a melhor opção neste momento no mercado. E vamos comparar tudo, até a AIG, que é a taxa global, e vamos também comparar os seguros, que muitas vezes fora do banco podem compensar e normalmente têm boas condições a prestações mais baixas, os custos associados às contas bancárias, aos produtos que normalmente são de cross-selling, que são aqueles que são obrigatórios para termos aqui as promoções que eles dão, as campanhas que eles dão e as próprias campanhas em si, às vezes cashback e nas lojas para poderem ter mais dinheiro, que na realidade se transforma então em mais lucro ao fazer esta operação. Depois, optar por uma solução flexível, mista ou variável, pode fazer sentido, convém também analisar caso a caso e depois rever a estratégia daqui a 1 ou 2 anos, mediante também se fixaram taxa num período misto ou não. Relativamente então aqui às ideias que podem tirar. Taxa variável é aproveitar a descida, para quem tem, podem fazer uma renegociação mantendo taxa variável para terem melhores condições e maior poupança, nomeadamente nos seguros, nos produtos fora a prestação, porque é a prestação, depois é a prestação do seguro de vida, é a prestação do seguro multirriscos, são vários custos que se têm mensalmente. Depois taxa mista, que é uma boa combinação da estabilidade em si e também da própria poupança, pode aqui compensar depois também renegociar no final dos 2 anos, se for inicialmente fixa. Transferir o crédito, como eu disse, pode compensar muito e é esta a nossa recomendação da Património Maior, é falar connosco, ver se conseguimos uma melhor proposta, se for avançar para poupar ou ter melhores condições. Nos encontrarem e poderem de facto, com a nossa ajuda, ter acesso à melhor proposta no mercado, podem então procurar-nos por Património Maior, a intermediação de crédito limitada, em www.patrimoniomaior.pt, podem enviar o e-mail diretamente, temos todo o gosto, depois um gestor de crédito entre em contato convosco para info@patrimoniomaior.pt. Nós vamos aqui ajudar então a encontrar as melhores soluções no mercado para que exista aqui um acompanhamento até mesmo depois da escritura, onde há a passagem, digamos assim, diretamente para o balcão do banco que vocês escolherem. Em relação, fazemos as simulações gratuitas para vocês, acompanhamos todo o processo, tratamos de todo o processo, reunimos a documentação e esclarecemos todas as dúvidas que tenham. Nós somos intermediários de créditos vinculados, autorizados pelo Banco de Portugal, o nosso número é o 07123 e temos então aqui uma série de bancos com quem trabalhamos, nomeadamente os principais do mercado, para podermos garantir as melhores propostas. Se tiverem alguma dúvida, alguma informação que vocês queiram, também aqui esclarecer relativamente, por exemplo, à parte de benefícios para jovens até 35 anos, ou condições especiais, ou se simplesmente quiserem ter acesso a uma pré-aprovação para poderem encontrar no mercado a casa que vocês sabem que conseguem ter financiamento, falem connosco primeiro. Nós gostamos mesmo de vos acompanhar desde o início. Vocês, de facto, devem sempre analisar que primeiro, antes de ir atrás de qualquer imóvel, devem perceber se têm capacidade financeira para o comprarem. Porque existem muitas pessoas a ver, às vezes, imóveis de 300, 400 mil euros e depois vamos a ver e, infelizmente, não há viabilidade para ver esse tipo de empréstimos. Então, antes de terem aqui as vossas expectativas altas, consultem-nos, nós também conseguimos ajudar com isso. Como eu disse, o serviço é todo gratuito, quem nos paga são os bancos, tanto faz que seja o banco A, o banco B ou o banco C a pagar, não me importa, o que importa sim é termos a melhor solução encontrada para cada pessoa, para cada família. E por isso, estamos à vossa espera e com certeza que conto convosco para cuidar mais da vossa saúde financeira nas categorias que podem logo impactar e fazer toda a diferença num orçamento familiar anual. Quanto a mim, já sabem, espero que tenham gostado deste vídeo e se for o caso, deixem ficar um gosto para ajudar aqui o projeto. Eu espero-vos no próximo.